Vamos falar sobre um tema bastante assustador e até mesmo complexo para algumas pessoas. O que é o inferno? O que é o inferno? Aí nós temos várias perguntas, ele existe? Tem pessoas que dizem, não, o inferno não existe. Outros dizem o inferno é aqui na terra, que é o sofrimento. Outros dizem o inferno existe. O que realmente a Bíblia diz a respeito do inferno? E o nosso conhecimento acerca do inferno vem pela palavra de Deus. E para isso nós precisamos estudá-la. Precisamos aplicar a nossa fé e a nossa meditação. O ser humano é inteligente. O ser humano é um ser inteligente. Deus nos deu a inteligência na palavra de Deus. Então, o que é o inferno? Então, nós precisamos caminhar devagar aqui. Peço a você paciência. Nós vamos citar versículos bíblicos. Nós vamos citar um especial que você está lendo, os demais eu vou estar dando referência, para que nós possamos entender o que é o inferno. Bom, conceito do inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar de tormento criado por Deus para o diabo e seus anjos. Isso é muito importante. Para isso, eu vou ler um versículo que Jesus citou. Mateus capítulo 25, verso de número 41, está falando sobre o dia do julgamento. O dia que Jesus estará no seu trono branco e julgará todos os povos e nações. A Bíblia diz todos os grandes e pequenos, desde o primeiro até o último habitante na terra, será julgado por Cristo Jesus, nosso Senhor. O próprio Jesus julgará. E diante do seu trono haverá um momento em que ele dirá essa frase. Então dirá aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Essa tradução diz malditos, para o fogo do inferno, ou fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E olha a citação. Haverá, naquele dia, os que estarão à direita de Jesus, do seu trono, e à esquerda. Os que estarão à esquerda serão os que serão condenados. Está falando do ser humano, está falando da humanidade. E os que estarão à direita serão salvos. E esta aí não é uma questão de que Deus escolheu para uns para ser salvos e outros para ser condenados. Não, entenda isso. Isso é uma decisão do ser humano. Mas nesse momento, aos que estiverem à esquerda, ele diz assim, apartai-vos de mim. Essa palavra maldito são amaldiçoados, o que realmente aplicaram a sua vida numa direção errada e morreram, infelizmente, sem o cumprimento do que Deus desejava para a pessoa. E diz assim, para o fogo do inferno, ou fogo eterno, algumas traduções, preparado, escuta, é essa aqui, ó, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno, o fogo eterno, ele foi criado por Deus para um propósito. Para quê? Para o diabo e seus anjos, os seus anjos. Agora, eu preciso explicar para você, biblicamente, por que foi criado o inferno. O inferno foi criado por causa do quê? Melhor dizendo, por causa da desobediência. Ouça o que eu estou dizendo. O inferno foi criado por causa da desobediência e foi criado para os desobedientes. Então o inferno foi criado antes da fundação do mundo. O inferno foi criado antes que houvesse a terra, antes que Deus criasse o ser humano. Entenda isso. Compreenda o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo isso. Que foi preparado. Preparação, significado, criação de Deus. Então, quem criou o inferno? Deus. Para quem? Para o diabo e seus anjos. Por quê? Por causa da desobediência. Isso que eu estou lhe dizendo é o princípio de todo saber bíblico a respeito do inferno. Entenda. Quem que criou o inferno? Deus. Para quem? Para o diabo e seus anjos. Não foi para o homem. Essa não foi a vontade do Pai, mas foi para o diabo e seus anjos. Ah, pastor, mas agora vocês ficam falando que a gente vai para o inferno. Agora você vai entender por que propósito, por causa do que foi criado, por causa da desobediência. Então, esse princípio é tudo para que você entenda o princípio bíblico sobre salvação e perdição. Sem isso, você não vai entender nunca. Então, guarda isso. Foi criado por causa da desobediência. Para quem? Para o diabo e seus anjos. Quem criou? Foi Deus. Foi Deus mesmo. Então, Deus é ruim. Não, essa é a dificuldade do ser humano. O ser humano cria um Deus que ele é tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, que ele é tão bonzinho, que nada pode afetar a bondade dele, e ele está disposto a fazer tudo de bom para todo mundo. Escuta uma coisa, Deus é justiça.
Vocês, de repente, que lê a palavra de Deus e só procura versículos bons e agradáveis, procura saber sobre a justiça de Deus. Isso é um atributo de Deus. Atributo de Deus é justiça, é um Deus justo. É um Deus justo. Então não tem esse negócio, ele é só bom, só bom. Ele é bom, porém a justiça dele também tem penalidade, assim como a nossa justiça tem. Aonde não há penalidade, não há crime. E aonde há lei, tem que ter crime. Então Deus criou suas leis para mostrar o que é certo e errado. O ser humano precisa andar nas leis de Deus. O ser humano não cria suas leis para salvação. Para salvação, não. Pode criar nessa terra. Pode até burlar coisas, princípios bíblicos para os seus deleites, mas não para salvação. Então, guarda isso. Isso é o principal de tudo. Quem criou? Deus. Para quem? O diabo e seus anjos. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Então, os anjos de Deus, uma parte dos anjos de Deus, uma terça parte, segundo a Bíblia, juntamente com o cabeça, que foi Satanás, ou muito falado Lúcifer, uma tradução na Septuaginta, foi dado a Lúcifer, como Lúcifer, o anjo que era de luz, um querubim ungido, segundo diz Ezequiel, segundo diz Isaías, mostra que ele era um ser magnífico. Todavia, a sua natureza divina, o seu poder, as suas qualidades cresceu na cabeça de Lúcifer, esse anjo de luz, na qual quis ser igual a Deus e quis tomar o trono de Deus. Né? Apocalipse diz que o diabo e seus anjos contendeu, brigou contra Miguel. Miguel veio em direção para batalhar, expulsou ele dos céus. Ele foi expulso do céu, é a estrela caída. Né? E com ele, Satanás ou o diabo, que Satanás e o diabo significa adversário ou acusador, esse ser junto com os seus foram expulsos. Para onde agora? Onde eles foram? Se foram expulsos do céu. Então Deus cria o inferno. E o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, que esse inferno, na verdade, é o lugar de tormento de quem é desobediente. Entenda isso, o lugar de tormento de quem é desobediente. Então, esse princípio não deve ser nunca esquecido por você. Agora, uma coisa você precisa entender, Deus não quer que o ser humano vá para o inferno. Deus não quer, por isso que enviou Jesus. Quando nós citamos em em João capítulo 3, verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, esse perecer é a perdição eterna, é o fogo do inferno. É na eternidade, mas não pereça, mas tem a vida eterna nele, a vida eterna, tem a salvação nele. Então, as pessoas, elas frisam isso, Jesus veio para perdoar os meus pecados, porque o pecado, preste bem atenção agora, o pecado é a desobediência a Deus. Quando você fala sobre o princípio de pecado, aonde eu vou me espelhar, pastor, para entender o que é pecado? Foi no início, Adão e Eva. Qual foi o princípio do primeiro pecado? Qual foi o fundamento da queda? O que levou à queda? A desobediência. Porque o que Deus havia dito a Adão e Eva, ó, vocês comem de todos os frutos das árvores do jardim, mas tem uma árvore que vocês não vão tocar, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa tem fruto nela. E esse fruto vocês não vão comer. Porque se vocês comer, vai ter um dano. E o que eles fizeram? Desobedeceram. Então entenda isso. Assim como o diabo desobedeceu a Deus na sua santidade, onde Deus é soberano, quis ser igual a Deus, derrubar a autoridade de Deus, sim, que foi impossível, Deus nem pelejou, foi o arcanjo Miguel que pelejou, o Senhor é soberano, assim também no Éden foi a mesma coisa, a desobediência. Então, desobedeceu a uma ordem divina. O pecado é a desobediência das coisas de Deus. É isso que a humanidade não aceita. Aí nós entramos para explicar sobre a palavra, as pessoas, não, que coisa radical, não é bem assim, não é bem assim que eu creio. Você pode até crer diferente, mas no mundo que Deus escreveu. Então, o inferno existe? Existe. Existe. Por isso que Jesus veio. Não haveria motivo de Jesus morrer na cruz se não houvesse penalidade para o pecado. Oh, o salário, dizem Romanos, o salário do pecado é a morte. Não é a morte física, porque se fosse assim, todos nós teríamos uma consequência horrível. Não é a morte física, é a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim disse Paulo na sua epístola de Romanos, capítulo de número 3. Então, não há, o sacrifício de Jesus é nulo, é em vão, quando você tira a consequência do pecado. Não é simplesmente perdoar pecado. Se há um perdão, é porque está um dano.
Entenda isso. Então, o inferno existe? Existe. E a Bíblia fala sobre isso? Fala. E eu quero andar um pouquinho agora explicando alguns títulos que a Bíblia fala na sua língua original acerca do inferno. Nós temos no Velho Testamento a citação do Seol, esse é um termo hebraico, né, que significa sepultura ou região dos mortos. Deuteronômio 32, verso 22 diz isso daí. Então, no Velho Testamento, o Velho Testamento ele fala do inferno, mas numa tradução do seu hebraico, né, vindo do original, Seol. E esse Seol acho que você já ouviu. O que é o Seol? O significado do Seol é região dos mortos, sepultura. Né? Então, eu vejo pessoas debatendo, não, mas isso daí está falando de que a pessoa morre fisicamente, não tem nada a ver com o inferno. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é isso. Essa é uma expressão da morte eterna, não é morte física. Há muito que falar, que se fosse para abrir o leque, nós teríamos muito, nós estamos aí com a passada de 10 minutos, eu estou tentando explicar o início sobre o inferno. Então, o Velho Testamento, vamos falar pelo princípio mais direto. Velho Testamento, uma citação, Seol. Seol, no hebraico, sepultura, ou região dos mortos. É a mesma coisa, tá? Que nós vamos entrar. Mas no Novo Testamento nós temos várias referências, aí está no grego, só que no grego você vai encontrar Hades, Geena, Tártaro. E eu preciso explicar. O Hades, no termo grego, significa nitidamente lugar de tormento, esse é nitidamente o inferno. Então nós temos uma referência tão nítida em Lázaro e o rico. Lembra daquela parábola? Fala ali. Mas nós temos, mas é tantos versículos que fica difícil para mim ficar falando. Mateus 11, 23 fala sobre o termo Hades, Apocalipse 1, 18, Apocalipse 6, 8, Apocalipse 13, 14. Você precisa ir lá. Se for preciso, leia, ouça de novo esse vídeo para você ir pegando essas referências, né? Então, o termo Hades, que significa inferno ou lugar de tormento, isso aí está no Novo Testamento, sobre o inferno. Nós temos o termo Geena, também em grego, que significa lugar de castigo sem fim, que também significa inferno. É a mesma referência dessa palavra inferno. Está em Mateus 5, 22, Mateus 10, 28, 18, 9, 23, versículos 15 ao 33, Marcos 9, 43, Lucas 12, versos 5, Tiago 3, 6. É muita referência. Esse é Geena. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Já ouviu falar em Geena. E Tártaro. Há uma referência de Tártaro, que é em 2 Pedro 2, 24. Só que essa referência, eu quero que vocês prestem muita atenção, se nós formos ler, Pedro está falando sobre os tormentos para os anjos caídos. O termo grego para Tártaro é habitação dos perversos. Esse significa abaixo dos habitantes que morrem. Eles querem, no grego, na tradição grega do conhecimento lá daquela época, não bíblica, eles acreditavam que havia um lugar pior do que o lugar onde se ia. E esse lugar era a habitação desses seres malignos, que são os anjos caídos, os anjos do mal, os anjos atormentados nesse lugar. Então esses termos, Tártaro, Geena, Hades, para o grego, eles vão entrar na mesma situação do inferno. Então existe muita referência, Apocalipse fala muito, a Bíblia fala demais sobre o inferno, é impressionante. E as pessoas ficam, não. Agora para pensar, por que Jesus morreria na cruz? A maioria fica só na tristeza, Jesus é muito bonzinho, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus multiplicou, Jesus ressuscitou, Jesus deu vista cego, fez andar, Jesus abençoou, Jesus... E só fica nessa história, mas por que Jesus veio? Mas morreu na cruz por causa do meu pecado. A morte dele é o fundamental. Sem a morte dele não haveria nada daquilo ia ter razão. Saiba disso. Se Jesus não morre na cruz do Calvário, seria em vão tudo que ele fez. Imagina, estou falando a verdade, é Bíblia isso daí. Tá? É a Bíblia. Então, o propósito da morte de Jesus foi por causa do pecado. E o pecado, na verdade, é a desobediência. Quando eu desobedeço às leis divinas, quando eu desobedeço o princípio bíblico. Foi por isso que Jesus morreu. Se não fosse por isso, meu Deus do céu, o que seria? Qual seria a razão? Não, morreu para me perdoar. Porque o pecado tem consequência. Pensa nisso, seja inteligente. Procura saber a consequência do pecado. Pecado e suas consequências. Posso trazer um vídeo sobre isso, o pecado e suas consequências. Não é nada agradável, nada bom. A maioria não quer nem saber, nem mesmo os cristãos. Não vou ouvir sobre isso daí não. Porque justamente está mergulhado no pecado. Bom, vamos lá. Referência bíblica de como é inferno, isso é importante. O que seria esse inferno? Nós temos muitas referências bíblicas que nos falam um pouco de como é inferno.
Segundo diz em 2 Tessalonicenses 1,9 diz, lugar de castigo e ausência de Deus. Olha, segundo um grande homem de Deus, diz, o inferno é inferno por causa da ausência de Deus. Entenda, nós temos hoje aqui na Terra muitas tribulações, muitas angústias, muitas aflições. A Bíblia fala sobre isso, perseguições, dores. Mas nós temos a presença de Deus ainda na Terra. Mas o inferno, Deus não tem nada da presença de Deus. Você imagina ser castigado eternamente pela desobediência. Nossa, Deus é ruim, então por que castiga? Ai, vamos ser maduros, por favor. Maduros, por favor. Você já castigou pessoas, você já disciplinou pessoas, você disciplinou filhos, e você vem falar uma palavra dessa para mim, porque eles fizeram algo errado? Não existe castigo para os nossos atos ruins. Existem consequências boas para os nossos atos bons. De tudo nós vamos dar conta. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de todas as nossas palavras, de todos os nossos atos. Aliás, há 2 livros no céu, o livro da vida e o livro das obras. Nós vamos se deparar com essas realidades ainda. Mas, 2 Tessalonicenses 1, verso 9, vai lá para você ver, vai estar escrito que é um lugar de castigo e ausência de Deus. Imagina não ter ausência. Você pode clamar, berrar, chorar, implorar misericórdia. Não tem a presença de Deus, não tem o Espírito Santo, não tem misericórdia, não tem bondade, não tem nada. É esse lugar. Imagina o fogo ardendo e a pessoa ali, misericórdia. Outra referência que está em Mateus, de Mateus 24, 41, o que é muito importante nós relembrarmos, nós falamos que foi preparado para os diabos e seus anjos, segundo diz as Escrituras, é o lugar onde há o castigo, o lugar dos que vão ser, tem a consequência da desobediência, é estar junto com o diabo e seus anjos. Aí você entra em muitas histórias, né? O diabo arrastou pelo pé, aquelas histórias que nós sempre ouvimos, né? Lá está o mal. Eu acredito muito no que eu estou dizendo. Ali habita Satanás e os seus anjos, ali há conferências, ali há tormento, eles atormenta o ser que desobedeceu a Deus e morreu e foi lá. É muito triste eu falar sobre isso. Eu quisera chegar para vocês e falar isso daí é uma fantasia, uma ficção, não é. Se isso é uma ficção, o céu também é, então o que você está fazendo? Como você diz crer em Deus, o Deus que te ajuda, e você pensa que Deus é só o gênio da lâmpada, que vem e te abençoa e te faz e some 3 pedidos hoje, amanhã mais 3? Pelo amor de Deus. Então é sério, existe, infelizmente, e felizmente, louvado seja Deus, que Jesus veio por nós. Uma outra referência é 2 Pedro 2,17, diz, lugar de completa escuridão e trevas. Imagina um lugar escuro. Tem gente que tem medo escuro, tem gente que não aguenta ficar no escuro, entra em pavor, vai passar um beco, uma viela, um caminho, ou vai sair de um quarto para ir para uma sala, por um lugar no ambiente da casa, tudo escuro, está com medo. Imagina um lugar como esse. É trevas, densas trevas, escuridão eterna. Mas se tem fogo, não dá para explicar isso. Existe fogo que queima, mas as trevas que dominam. É uma coisa maligna. O ser humano não vai alcançar isso, mas é uma realidade. Outra referência desse lugar, queridos, Mateus 8,12, haverá onde há choro e ranger de dentes. E eu acredito, porque olha, eu sei, segundo a palavra de Deus, que haverá consciência dos nossos atos. Imagina você ficar ali lembrando as oportunidades que teve, a chance de ouvir a palavra, e de repente está ali chorando, ranger de dentes, é angústia horrível. Você acha que você passa angústia nessa vida? É insignificante perto do que está por vir, se eu e você não tivermos a pessoa de Cristo como Salvador, porque é através dele que vem a salvação. Jesus não morreu na cruz, não é só para dizer, está feito e acabou. Não, você tem que aceitá-lo, recebê-lo, você tem que abraçar quem ele é e dizer, não, agora eu vou te seguir. Isso a Bíblia diz, que nós temos que segui-lo. Mateus 10, 28, onde há destruição da alma. Você já ficou angustiado na sua alma? Você já ficou angustiado aqui? Eu já tive momentos na minha vida que não dá para explicar, parecia que eu ia desfalecer de tanta angústia. Nada tinha graça, o alimento, o lugar, as diversões, as coisas boas que eu fazia, tudo perdeu a graça, porque aqui dentro está mal. Imaginou isso daí? A alma
sendo destruída, consumida, mas eternamente. Isso aqui não está falando destruiu. Então se é destruição, acabou. Não, pior que não. Pior que ali é eterno. Você é destruído e nunca se destrói. É uma coisa que não dá para entender no nosso pensamento. É como a vida eterna. Como eu vou viver eternamente? Então, assim também a morte eterna. Você vai sendo consumido, destruído, mas nunca é destruído. Então, aquela sensação horrível da destruição é uma coisa que é eterna, nunca se acaba. Marcos 9:43 diz: haverá sofrimento comparado ao do fogo que arde e nunca se apaga. Isso está dizendo lá. O fogo consome e nunca se apaga. Veja ser queimado eternamente, queridos. Essa é uma referência do inferno. Ou se você quiser falar do Hades, do Seol, da Geena, do Tártaro. Hoje, falando sobre isso daí, várias palavras gregas e uma hebraica. Outro também, referência, Apocalipse 28, o lugar onde o lago do fogo e enxofre, lugar com lago do fogo e enxofre para atormentar. Essa daí agora entra. A Bíblia diz que esse lugar de tormento que hoje existe será jogado num lugar pior, que é o lago de enxofre e fogo que atormenta eternamente, inclusive até o diabo e seus anjos serão jogados ali. Então o inferno existe, e o que ele é? O lugar do pagamento pela desobediência. Ouça, o inferno não foi criado para o homem, mas o homem desobedeceu. Assim como Satanás e seus demônios ou seus anjos desobedeceram, estão atormentados mesmo ali, serão pior atormentados no tempo devido, porque a Bíblia diz que o príncipe desse mundo já está julgado. A Bíblia diz que ele é príncipe desse mundo. Imagina, eu não acredito, pastor. Queridos, você crê em Jesus? E se você crê, pelo amor de Deus, vai nas Sagradas Escrituras. Jesus foi enviado para ser tentado por Satanás. Ele ofereceu a glória, o reino desse mundo. Acorda, pelo amor de Deus. A Bíblia não mente. Ele foi oferecer para Jesus, o Filho de Deus. Ó, tudo isso é me dado. Se você me adorares, te darei. Ah, meu Pai. Então, sim, existe o inferno. Sim, existe, infelizmente, Satanás. E existe salvação em Cristo Jesus. O inferno é o lugar aonde os desobedientes vão pagar pela sua desobediência eternamente. Se apegue com Jesus. Peça perdão dos seus pecados e viva em santidade. Não seja hipócrita. Não seja sepulcro caiado. Por fora está dizendo uma coisa, mas por dentro mantém a sua lamaçal de pecados, erros. Eu sei que todo mundo erra. Não estou tacando pedra. Eu estou dizendo que não adianta ficar só pedindo perdão do pecado e continuar. Temos que nos arrepender e dizer, Senhor, na verdade o pecado, que o Senhor disse que é danoso, muitas das vezes me faz bem para a carne, mas eu não quero mais isso, eu quero viver em santidade. Eu quero ser santo como o meu Deus é santo. Eu quero viver o que a Bíblia diz. Se tu creres em céu e não crê em inferno, tu estás se enganando. Tu estás fadado, cuidado, a uma destruição a qualquer momento. O inferno existe. E o inferno, infelizmente, foi criado por Deus, mas não foi para o homem. E Deus não quer que o homem vá lá. Mas todos os desobedientes, que não cumprem a palavra de Deus, que não obedecem os princípios bíblicos, que não andam segundo a vontade do Pai nessa terra, terão pagamento e não será gostoso eternamente. Deus abençoe que você tenha entendido e com essas palavras tenham aberto seus olhos espirituais e que você possa ir na Escritura Sagrada para ver se o que eu digo é verdade. Aprenda aí nas Escrituras. Não fique só com esse vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus.